Imagina só. Você está no banheiro pela 10ª vez no dia, olhando para aquela marca que a caneta marcava ontem, aquele risquinho que te faz sorrir toda vez que passa a mão na barriga. Mas hoje, diferente de ontem, algo estranho aconteceu. Você sentiu o movimento. Não uma bolha de gás. Não um músculo esticando. Era diferente. Era vivo. Teve um momento ali, naquele banheiro, que você parou e pensou: isso é real. Isso é o meu bebê se mexendo. Ou será que é só minha cabeça brincando comigo? Porque afinal, a gente ouve tanta coisa. A sogra falando que aos 3 meses já sentiu. A vizinha dizendo que aos 4 meses a filha dela não parava de chutar. E aí você começa a duvidar. Você começa a contar os dias. Você começa a se perguntar: quando eu vou sentir isso de verdade? Eu te entendo. Porque eu também passei por isso. E vou te contar uma coisa que pouca gente te fala. Não tem dia certo. Não tem regra. Não é como naquelas fotos de grávidas, sorrindo com a mão na barriga, dizendo: eu já sinto meu bebê. Porque a realidade é que cada mulher, cada gravidez, cada bebê é único. Mas então, quando você realmente começa a sentir aqueles primeiros chutes, vamos descobrir juntos agora. Porque saber disso não só tira o medo daqueles dias de espera, como também te ajuda a reconhecer quando algo está errado. E isso, minha amiga, é poder. Primeiro, vamos entender por que demora tanto para sentir alguma coisa. Porque não adianta. A gente quer sentir logo. A gente quer aquela prova de que está tudo bem. Mas o seu bebê é minúsculo no começo. Tipo, menor que um grão de feijão nos primeiros meses. Imagina só. Um grão de feijão nadando dentro de você. Ele se mexe, claro. Mas será que você consegue sentir uma coisa tão pequena? A ciência explica. Os primeiros movimentos são chamados de movimentos fetais. Eles começam por volta da 7ª semana de gravidez. Mas aqui está o problema. Até mais ou menos 18 a 22 semanas, esses movimentos são tão leves que você não vai notar. Porque o bebê ainda está flutuando dentro do líquido amniótico. É como se ele estivesse em uma piscina cheia de água morna. Movimentos suaves não chegam até a sua parede uterina. E sem encostar nela, você não sente nada. Então, quando será que você vai começar a perceber? Geralmente, as mães de primeira viagem começam a sentir entre 18 e 24 semanas. Isso mesmo. Pode demorar até 6 meses para você sentir aqueles primeiros chutes. E se você já teve filhos antes? Aí a coisa muda. Porque seus músculos abdominais já conhecem a sensação. Então, pode ser que você sinta mais cedo, entre 16 e 20 semanas. Mas espera. Tem mais. Porque nem tudo que você sente é o bebê. E isso é super importante. Nos primeiros meses, você pode sentir aquelas bolhas de gás. Aquelas contrações leves do útero se esticando. E a gente confunde tudo com o bebê se mexendo. Eu mesma lembro de uma vez em que achei que meu bebê estava chutando. Era só um pum. Mas era tão real que eu quase chorei de emoção achando que era ele. Então, como diferenciar? Os chutes do bebê costumam ser mais fortes. Eles não são rápidos. Eles são mais como um tapinha, um empurrãozinho. E quando você come, quando você deita de lado, esses movimentos ficam mais fortes. Porque o bebê está se alimentando também. Ele sente o sabor do que você come. E responde. Agora, uma coisa que ninguém te conta. Você pode sentir o bebê se mexer, mas não perceber. Porque a gente está tão acostumada com a rotina, com o trabalho, com a escola, que muitas vezes ignoramos esses sinais. Quantas vezes você já ouviu: ai, eu não senti meu bebê se mexer hoje? Mas será que você realmente prestou atenção? Por isso eu te convido a fazer um exercício. Todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia,
você se deita de lado esquerdo. Coloca as mãos na barriga. E fica quietinho. Respira fundo. E espera. Porque os bebês se mexem mais quando você está em repouso. E quando você está deitada de lado esquerdo, você melhora a circulação. Isso ajuda o bebê a se sentir mais confortável e ativo. E olha só. Tem um mito que precisa morrer agora. Aquele que diz que se o bebê se mexe muito, é menino. E se mexe pouco, é menina. Isso é lenda urbana. Totalmente sem base científica. O bebê se mexe de acordo com o espaço que tem, com o quanto ele está confortável, com o que você comeu. Não tem nada a ver com o sexo. Então, esquece essa história de adivinhar o sexo do bebê pelos chutes. Mas então, o que fazer quando você sente aqueles primeiros chutes? Primeiro, comemore. Porque isso é um marco incrível. É a prova de que a vida está crescendo dentro de você. Segundo, aproveite para criar um ritual. Anote no seu diário de gravidez. Tire fotos da barriga. Grave vídeos. Porque esses momentos são únicos. E tem mais uma coisa. Quando você começar a sentir os chutes com mais frequência, é hora de prestar atenção neles. Porque a partir de 28 semanas, o bebê já tem um padrão de sono e atividade. Ele dorme cerca de 20 horas por dia. E acorda para se mexer. Então, se em um dia inteiro você não sentir nenhum movimento, é importante ligar para o seu médico. Porque pode ser sinal de que algo não está bem. Mas calma. Isso não significa que toda falta de movimento é perigosa. Às vezes, o bebê está dormindo. Às vezes você está tão cansada que não percebe. Mas é melhor prevenir do que remediar. Porque uma vez que você começa a sentir o padrão do seu bebê, qualquer alteração pode ser um sinal para investigar. E aqui vai uma dica de ouro. Se você estiver preocupada, use o método copo de suco. É assim. Deite de lado esquerdo. Coloque as mãos na barriga. Beba um copo de suco gelado ou de água com açúcar. Porque o açúcar e o frio despertam o bebê. Se em 30 minutos ele não se mexer, aí sim você deve procurar ajuda médica. Agora eu sei que você deve estar se perguntando: e se eu não sentir nada até as 24 semanas? Primeiro, não entre em pânico. Porque, como eu disse, cada gravidez é única. Segundo, converse com o seu médico. Porque pode ser que a sua placenta esteja posicionada na frente do útero. Isso cria uma barreira entre você e os movimentos do bebê. E você só vai sentir quando ele estiver maior. Mas lembre-se, a placenta na frente não é um problema. Só significa que você precisa prestar um pouco mais de atenção. Porque sim, pode ser mais difícil sentir os chutes. Mas não é impossível. Com o tempo, você vai aprender a reconhecer os sinais. E tem mais uma coisa que pouca gente fala. Os chutes não são só prova de vida. Eles são prova de saúde. Porque quando o bebê está se desenvolvendo bem, ele se mexe. Quando ele está feliz, ele se mexe. Quando ele está com fome, ele se mexe. Então, aqueles chutes que você sente são literalmente o seu bebê te dizendo: estou aqui. Estou bem. Estou te amando. E agora? Vamos falar daqueles dias em que você sente o bebê se mexer tanto que parece que ele está praticando para uma maratona. Isso é normal. Com certeza. Porque o bebê está exercitando os músculos, se preparando para o mundo lá fora. Mas se os chutes forem tão fortes que doem, ou se você sentir contrações fortes junto com os movimentos, aí você precisa ligar para o médico. Porque sim, o bebê pode se mexer tanto que você sente. Mas ele não pode te machucar. A parede do útero é forte. O líquido amniótico protege. Mas se os movimentos forem dolorosos, pode ser sinal de que ele está em uma posição desconfortável. Ou que tem pouco espaço. E isso precisa ser avaliado. Outra coisa importante.
Se você sentir uma diminuição drástica nos movimentos, depois de já ter sentido o padrão do bebê, não espere. Ligue para o médico, porque isso pode ser sinal de sofrimento fetal. E quanto mais cedo você agir, melhor. Mas olha, não vou te deixar com medo, porque na maioria das vezes tudo está bem. Os chutes são um sinal de que tudo está correndo como deveria.